A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa e sobre o seu coração nesta hora. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje nós entramos numa das perguntas mais profundas da Escritura. Quem é esse servo que Deus exalta com glória, mas o mundo recebe com desprezo? Quem é esse homem sem aparência desejável, que mesmo assim sustenta a esperança dos culpados? Porque Isaías 52, versículos 13 a 15, anuncia que o servo será elevado, muito exaltado. E logo depois, em Isaías 53, versículos 1 a 3, esse mesmo servo surge rejeitado, desprezado, evitado, como alguém de quem os homens escondem o rosto. E aqui está o escândalo que atravessa séculos. Nós reconhecemos força com facilidade. Nós aplaudimos beleza com rapidez. Nós nos curvamos diante do sucesso visível. Mas Deus escolhe apresentar a salvação por meio de alguém que não se encaixa na nossa ideia de triunfo. Então a pergunta não é apenas: quem é o servo sofredor? A pergunta é também: por que o coração humano rejeita justamente aquele que vem salvá-lo? Porque a mão estendida de Deus parece fraca aos olhos de quem está morrendo de sede, porque a glória divina vem coberta de humilhação, e porque a nossa paz depende da dor de outro. Fique comigo até o fim, porque hoje a profecia vai respirar diante dos seus olhos, e quando ela respirar, talvez você perceba que Isaías não está falando de um estranho distante. Talvez ele esteja falando do Cristo que carrega o nome da sua culpa, da sua vergonha, da sua ferida e do seu resgate. Em Isaías 52, versículos 13 a 15, a voz profética já treme com espanto. Eis que meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido, e muitíssimo exaltado. Mas no mesmo fôlego, o texto diz que muitos ficam chocados com ele, porque a sua aparência está tão desfigurada, que já não parece um homem, e a sua forma, tão alterada, que já não parece um ser humano. Perceba o choque. Deus fala de exaltação, e imediatamente fala de espanto. Deus fala de triunfo, e imediatamente fala de deformação. Deus fala de altura, e imediatamente nos faz olhar para a humilhação mais funda. E o coração humano tropeça nisso, porque nós queremos coroas sem sangue, vitórias sem entrega, glórias sem feridas. Nós queremos um rei que esmague inimigos com força visível, mas o Senhor anuncia um servo que conquista naquilo que parece fraqueza. Isaías não suaviza, ele nos empurra para dentro desse paradoxo, como quem segura nosso rosto e diz: olhe de novo, porque você está prestes a desprezar o Cordeiro de Deus por não reconhecer a forma da sua salvação. Então a profecia avança. Isaías 53, versículo 1, abre como um grito: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja atenção, o braço do Senhor significa poder, intervenção e salvação, mas o mesmo braço de Deus vem revestido de uma forma que quase ninguém aceita. O problema não é falta de revelação suficiente, o problema é o tipo de revelação que Deus escolhe dar, porque quando o braço do Senhor entra na história, ele não chega segundo o gosto do orgulho humano. Ele cresce como renovo, como raiz em terra seca, sem aparência que atraia os olhos carnais, sem brilho que satisfaça a vaidade dos homens. E quantas vezes isso ainda acontece? Quantas vezes Deus está operando, e nós olhamos para a forma da operação, e concluímos depressa demais: isso não pode ser de Deus, isso não parece forte, isso não parece grandioso, isso não parece o que eu imaginava. Mas a incredulidade não interrompe o plano divino, ela apenas revela a cegueira do coração que prefere a embalagem ao cordeiro, prefere o espetáculo à redenção, prefere a imponência à santidade que sofre para salvar. Agora entre comigo na poeira da profecia, porque Isaías não nos deixa apenas ouvir uma tese, ele nos faz sentir a ofensa do servo. Em Isaías 53, versículo 2, ele sobe perante o Senhor como um broto novo, como raiz de uma terra seca, e essa imagem morde por dentro, porque raiz em terra seca não sugere conforto, não sugere abundância, não sugere facilidade, sugere resistência, sugere vida nascendo onde ninguém espera vida. Você sente o solo duro, você imagina dedos tentando romper a superfície áspera, você percebe a insistência silenciosa de algo que cresce sem aplauso, sem jardim favorável, sem umidade ao redor. E essa é a primeira afronta do servo. Ele não emerge do lugar onde os homens apostam. Ele não cresce no palco dos favoritos. Ele irrompe onde a esperança humana não investe.
Enquanto muitos esperam um libertador vestido de evidência, Deus faz a redenção brotar de um chão improvável, e isso já começa a revelar o coração do Pai. Porque o Senhor ama manifestar sua força em contextos onde ninguém pode confundir graça com mérito. E Isaías continua, em Isaías 53, versículo 2 ainda, ele não tem qualquer beleza ou majestade que nos atraia, nada em sua aparência para que o desejássemos, isso fere a lógica da carne. Porque a carne escolhe pelo que enche os olhos, ela segue aquilo que parece desejável, ela se move na direção do que impressiona. Mas aqui o Filho se oferece sem os enfeites que o orgulho admira, e eu quero que você sinta a cena interna dessa rejeição. Homens observam, avaliam, medem e julgam, em segundos concluem, não é esse, não serve, não impressiona, não merece minha rendição. Os olhos passam por ele como quem passa por algo comum, e esse gesto é mais brutal do que parece, porque não se trata apenas de falta de interesse, trata-se de cegueira espiritual diante do tesouro eterno, trata-se de pecadores olhando para a própria salvação e achando que ela não vale desejo. Quantos ainda hoje olham para Jesus assim, admirando talvez sua moral, respeitando talvez sua história, mas sem desejá-lo como Senhor, sem reconhecê-lo como o único digno de inteira rendição, sem perceber que por trás da simplicidade aparente existe a glória do Filho eterno. Então Isaías 53, versículo 3, aperta a ferida, ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele é desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Preste atenção na violência dessa frase, escondem o rosto. Não é apenas discordar dele, não é apenas não compreender sua missão, é desviar o olhar, é criar distância, é tratar sua dor como algo contagioso, incômodo, indesejado, é um movimento instintivo de quem não quer se associar ao sofredor. Você quase sente a mandíbula travando, a vergonha pública pesando, os ombros carregando não apenas dor física, mas rejeição social, espiritual e afetiva, e o mais assustador está no plural. Nós não o tínhamos em estima. Porque Isaías não acusa apenas alguns vilões isolados, ele inclui a humanidade culpada, ele expõe o erro coletivo. Nós somos o povo que avalia mal o servo. Nós somos a multidão que confunde santidade com fraqueza. Nós somos aqueles que olham para o justo ferido e concluem que ele não merece honra. E esse espelho é duro, porque ele quebra a ilusão de inocência religiosa. Mas a profecia não nos deixa permanecer no erro humano. Ela gira a lâmina de repente. E quando ela gira, a verdade atravessa o peito. Em Isaías 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Aqui está a inversão que despedaça a soberba. Nós olhamos para o servo e interpretamos sua dor da pior maneira possível. Nós pensamos, Deus o está punindo por algo dele. Deus o feriu por causa da própria culpa. Deus o atingiu porque há defeito nele. Mas o texto rasga esse engano. Não, as enfermidades são nossas, as dores são nossas, o peso é nosso, e ele o carrega. Imagine o erro coletivo pressionando a cena. Vozes murmuram, olhares acusam, cabeças se movem em desprezo, e por dentro todos concluem, esse homem está recebendo o que merece, quando na verdade ele está recebendo o que nós merecemos. Essa é a grande cegueira do pecado. O culpado olha para o inocente sofrendo em seu lugar, e ainda assim pensa mal do inocente, e assim o coração humano revela sua profundidade de alienação. E para que essa verdade não fique apenas na visão profética, a Escritura mesma nos leva para um episódio onde a profecia encontra uma alma faminta. Em Atos capítulo 8, versículos 32 a 35, um oficial etíope viaja lendo o rolo de Isaías. Ele não está brincando com religião. Ele está lendo em voz alta, com a testa tensa, com a mente tentando unir as peças. E exatamente o trecho lido é este: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. O carro segue, as rodas rangem, a poeira sobe, e dentro daquele movimento existe uma fome sincera, porque ele lê, mas não alcança plenamente. Ele escuta as palavras, mas sente que há uma pessoa escondida nelas. Ele pressente que a passagem pulsa, que ela aponta para alguém vivo, para um mistério que não pode continuar fechado.
Então Filipe se aproxima, ofegante da corrida, mas cheio da direção do Espírito, e pergunta: o Senhor entende o que está lendo? E a resposta do etíope expõe a necessidade de toda a alma. Como posso entender, se alguém não me explicar? E então vem a pergunta central: peço que me explique, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Ali o texto deixa de ser apenas literatura sagrada. Ele se torna uma porta aberta para o Cristo. E Atos 8, versículo 35, diz que Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Jesus é o servo. Jesus é o inocente que sofre. Jesus é o cordeiro silencioso. Jesus é aquele em quem Isaías explode em significado. E quando esse nome entra na passagem, tudo se alinha. A humilhação ganha propósito. A dor ganha substituição. O sangue ganha expiação. Mas antes de chegarmos ao Calvário, deixe a profecia aprofundar o golpe, porque Isaías 53 ainda não terminou de arrancar nossas máscaras. Em Isaías 53, versículo 5, está escrito: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não passe rápido por essas palavras, porque cada uma pesa como pedra santa: traspassado, esmagado, castigo, feridas, paz e cura. São palavras que respiram sangue e alívio ao mesmo tempo, justiça e misericórdia no mesmo fôlego. Aqui o texto não diz apenas que o servo sofre conosco, ele diz que o servo sofre por nós. Não diz apenas que ele participa da dor humana, diz que ele entra na posição do culpado, recebe o golpe destinado ao pecador, leva o castigo que tinha endereço, e esse endereço era o nosso. Imagine por um instante o peso disso chegando ao coração de alguém esmagado pela culpa. Alguém que tenta se punir internamente há anos. Alguém que acorda lembrando do que fez, do que perdeu e do que estragou. E então ouve: o castigo que te traz paz estava sobre ele. Isso não é poesia vazia. Isso é substituição. Isso é transação santa. Isso é o justo tomando o lugar do injusto. E para sentir essa verdade pulsando em carne, nós seguimos para o lugar onde a profecia se torna ferida aberta. Nós vamos com Jesus para a noite da sua entrega, porque em todo o caminho até a cruz, Isaías 53 vibra como uma corrente subterrânea. Em Mateus 26, e também em João 18, Jesus não corre da hora, ele caminha para ela. O peito sobe e desce. A angústia aperta, o suor pesa, a vontade humana treme diante do cálice, mas a obediência permanece. No Getsemane, a alma de Cristo está profundamente triste até a morte. E esse não é um detalhe teatral. É o Filho sentindo o peso real daquilo que está para carregar. Não apenas a violência dos homens, mas a dimensão judicial da culpa alheia sendo colocada sobre ele. Os discípulos dormem, as pálpebras pesam, a carne falha, e Jesus vigia sozinho em oração, dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, versículo 39. E nessa oração você sente duas coisas ao mesmo tempo: a plena humanidade do Filho e a plena santidade da sua submissão. Ele não minimiza o horror do que virá, mas também não retrocede da vontade do Pai. Os passos chegam, tochas balançam, vozes se cruzam, Judas se aproxima, o beijo arde mais do que aço, e a multidão vem armada contra aquele que cura, como se ele fosse um criminoso perigoso. João 18, versículos 4 a 11. Jesus se adianta e pergunta: a quem vocês estão procurando? E quando respondem: Jesus de Nazaré, ele diz: sou eu. E esse sou eu carrega majestade, de modo que homens recuam e caem por terra. Por um instante a glória vaza através da humildade, por um instante fica claro que ele não é capturado por impotência, ele se entrega por vontade. E mesmo assim, ele permanece, não foge, não chama legiões para se livrar, não destrói os agressores, porque o caminho do servo passa pela submissão sacrificial. Você vê as mãos sendo presas, talvez com força rude, os músculos tensionando com o puxão, a face mantendo firmeza, e por dentro a certeza inabalável: o que Isaías viu está se cumprindo. Depois vêm os julgamentos injustos.
as falsas testemunhas, o cuspe, as bofetadas, os olhos vendados e a zombaria. E tudo isso conversa com Isaías 53, versículo 3, desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Cada insulto não é apenas um excesso de crueldade humana. É a encenação histórica da rejeição profetizada. É a humanidade pecadora declarando sua aversão ao santo. É o rosto escondido diante do servo, mas agora em forma de escárnio explícito. E então o silêncio de Jesus começa a pesar no ar, porque diante de acusações violentas, ele não se defende com a energia que seria esperada. Ele não monta uma estratégia para escapar. Ele permanece com uma quietude que perturba. E aqui ecoa Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é consentimento redentor. Esse silêncio é o cordeiro aceitando beber o cálice até o fim. Agora sinta a brutalidade do caminho. O corpo de Jesus recebe açoites, a pele rasga, o sangue desce, a coroa de espinhos fere a fronte, os soldados golpeiam, vestem e tiram o manto em humilhação cruel, e o povo observa com a facilidade assustadora de quem se acostuma à dor alheia. Isaías 52, versículo 14, dizia que muitos ficariam chocados com ele, porque sua aparência seria desfigurada, e aqui a profecia encarna diante de olhos endurecidos, o rosto incha, a carne sofre, a forma se altera, e ainda assim aquele corpo ferido está carregando um propósito que nenhum agressor compreende plenamente. Eles pensam que estão apenas punindo um homem, mas o céu está tratando do pecado. Eles pensam que estão encerrando uma ameaça, mas Deus está abrindo a única porta de reconciliação. E eu quero que você perceba a gravidade disso, porque se a cruz for vista apenas como violência humana, você ainda não chegou ao centro da profecia. A cruz é violência humana, sim, mas é também o altar onde o servo oferece a própria vida pela culpa. Em Isaías 53, versículo 6, a palavra diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é um diagnóstico e uma sentença substitutiva no mesmo versículo. Nós nos desviamos, e o texto não suaviza, todos nós, não alguns especialmente ruins, não apenas os violentos famosos, não apenas os inimigos declarados da fé, todos nós, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Essa é a anatomia do pecado. Eu escolho meu caminho, eu confio em mim, eu governo minha verdade, eu construo justiça própria, eu escondo culpa, eu manipulo a aparência, eu fujo de Deus. E quando o texto diz que o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele está afirmando que a dispersão do rebanho encontra no servo o ponto de convergência do juízo. Tudo aquilo que nos condena, Deus reúne e coloca sobre o Filho. E isso explica a profundidade da angústia. Isso explica o peso da cruz. Isso explica porque não existe salvação barata. Suba agora ao monte da execução. Ouça o impacto da madeira. Sinta o esforço do corpo exausto. Perceba os braços sendo estendidos, as feridas reabrindo com o contato áspero, os pregos atravessando carne, a respiração encurtando. E não corra dessa cena, porque Isaías 53, versículo 5, está aqui em pulsação viva. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Traspassado, a palavra deixa de ser abstrata, o metal entra, a dor explode, o corpo reage, e o filho permanece. Não porque a dor seja pequena, mas porque o amor é maior que a fuga. Abaixo da cruz existem vozes, algumas blasfemam, outras zombam, algumas exigem sinais. E essa hostilidade ecoa de novo o erro de Isaías 53, versículo 4. Nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, como se dissessem: está vendo, esse é um maldito, esse é um derrotado, esse é alguém abandonado. Mas a verdade mais funda corre debaixo das aparências. Ele está sendo feito pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. E quando Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Lucas 23, versículo 34,
o servo revela que até no auge da dor ele age como mediador. Ele não está apenas suportando o castigo, ele está intercedendo no meio dele. Pense nisso: sangue escorrendo, músculos em espasmo, sede queimando a boca, a humilhação pública rasgando a dignidade humana. E ainda assim do peito de Cristo sai intercessão, sai pedido por perdão, sai misericórdia para ofensores. Isso não é fraqueza, isso é majestade moral absoluta. Isso é o coração do servo se manifestando exatamente onde a violência humana imaginava anulá-lo. Mas a profecia vai ainda mais fundo, porque em Isaías 53, versículo 10, lemos algo que a mente natural não abraça facilmente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui o mistério se torna mais alto que nós, porque não estamos diante de um acidente fora do controle divino. Estamos diante do plano santo da redenção, não no sentido de prazer cruel do pai na dor do filho, mas no sentido de propósito redentor perfeitamente alinhado entre o pai e o filho. A vida do servo se torna oferta pela culpa, e essa linguagem respira altar, sacrifício, expiação e reconciliação objetiva, não apenas inspiração moral. Ele não morre apenas para comover você. Ele morre para carregar culpa real, satisfazer justiça real e abrir perdão real. E então o próprio versículo anuncia algo espantoso. Depois da oferta, ele verá sua prole, prolongará seus dias. Como pode alguém esmagado, morto como oferta, ainda ver, ainda prolongar dias, ainda prosperar? A profecia já está sussurrando ressurreição. Agora deixe o silêncio do sepulcro pesar só o suficiente para a esperança acender, porque o servo não termina na pedra. Isaías 53, versículo 11, diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Veja o movimento: sofrimento, depois luz, depois satisfação, depois justificação de muitos. A obra não termina em derrota, ela desemboca em vida vitoriosa e em absolvição para culpados. O servo justo justifica. Isso significa que o inocente estabelece a posição correta dos injustos diante de Deus, não por maquiagem espiritual, mas por mérito transferido, por culpa carregada, por dívida tratada na cruz. E aqui o coração cansado encontra chão firme, porque sua paz com Deus não nasce do seu desempenho impecável, nasce da obra consumada do servo justo. Quando o túmulo é encontrado vazio, e o Cristo ressuscitado rompe a lógica da morte, tudo o que Isaías anunciou se enche de fogo. O servo vive, o servo vê a luz, o servo justifica a muitos, o servo reparte os despojos, como está em Isaías 53, versículo 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele repartirá os despojos com os fortes. Porquanto derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Contado entre transgressores, pense na profundidade disso, o santo identificado com culpados, o puro colocado na fileira dos impuros, o rei recebido como criminoso. E ainda assim, justamente aí, ele leva o pecado de muitos, justamente aí, ele intercede por transgressores, justamente aí, a humilhação se torna o corredor da exaltação. Por isso Isaías 52, versículo 13, e Isaías 53 pertencem ao mesmo servo. O exaltado é o ferido, o glorioso é o rejeitado, o vencedor é o traspassado. E se você separar glória de cruz, você perde o Cristo bíblico. Agora eu quero costurar essa verdade com outra cena bíblica, porque o coração humano ainda luta para aceitar um Salvador assim. E a Escritura nos mostra isso também no caminho para Emaús. Em Lucas 24, versículos 13 a 27, 2 discípulos caminham com o rosto abatido. A esperança deles está desorganizada. Os passos seguem, mas a alma cambaleia. Eles falam de Jesus como quem tenta juntar cacos. Nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. Lucas 24, versículo 21.
ouça a dor dessa frase. Nós esperávamos. A esperança deles não suporta a forma do servo. Eles até sabem dos fatos, sabem da morte, ouviram rumores do túmulo, mas a cruz ainda parece um escândalo sem resolução. Então o próprio ressuscitado se aproxima, porém os olhos deles estão impedidos de reconhecê-lo. E isso combina tanto com Isaías, porque o problema humano não é apenas falta de informação, é incapacidade de perceber a glória de Deus na forma escolhida por Deus. Jesus então pergunta o que os entristece, e eles derramam a frustração. E o Senhor responde com uma pergunta que abre as Escrituras por dentro. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26. Não devia, ou seja, não é acidente, não é desvio, não é derrota inesperada. O sofrimento faz parte do caminho da glória. E Lucas 24, versículo 27, diz que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, e entre esses profetas, Isaías 53 certamente arde. De novo a mesma chave, o exaltado passa pela ferida, a glória vem através da entrega. Percebe como a Bíblia inteira empurra nosso coração para longe da autossalvação, e para dentro do Cordeiro, porque se o servo é traspassado por nossas transgressões, então nossas transgressões são sérias demais para serem resolvidas com esforço moral. Se o servo é esmagado por nossas iniquidades, então a culpa humana é profunda demais para ser tratada com religiosidade superficial. Se o castigo que nos traz paz está sobre ele, então paz com Deus não é algo que fabricamos, é algo que recebemos pela obra de outro. E se pelas suas feridas somos curados, então a cura mais fundamental do ser humano começa no lugar onde o pecado é tratado, onde a alienação de Deus é removida, onde a condenação encontra resposta objetiva. É por isso que o Novo Testamento não se cansa de voltar a esse centro. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro não está inventando uma nova mensagem. Ele está respirando Isaías 53 à luz de Jesus Cristo. Levou em seu corpo, veja a concretude disso, não em teoria distante, não em sentimento genérico, em seu corpo, no madeiro, no lugar da vergonha pública, no lugar da maldição, no lugar da sentença. E o resultado não é apenas perdão abstrato, é uma nova identidade prática, morrer para os pecados e viver para a justiça, porque quem é alcançado pelo servo não fica apenas emocionado, fica reconciliado, reposicionado e reorientado. Talvez você esteja me ouvindo agora, e uma voz interior repete acusações antigas. Talvez você se sinta rejeitado, subestimado, marcado por escolhas que ainda doem. Talvez você até creia em Jesus de forma geral, mas no íntimo ainda tenta pagar a própria dívida, ainda negocia perdão com desempenho, ainda pensa que precisa sofrer o suficiente para merecer paz. Então ouça a profecia como palavra viva para sua alma. O castigo que te traz paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 5. Isso significa que a sua autopunição não acrescenta nada ao sangue do Cordeiro. Sua condenação constante não torna a cruz mais eficaz. Seu esforço ansioso para merecer amor não melhora a obra consumada do servo. E eu não estou dizendo que o pecado é pequeno, eu estou dizendo exatamente o contrário. O pecado é tão grave que somente o servo pode carregá-lo. Por isso pare de procurar em si, mesmo que Deus decidiu entregar em Cristo. Talvez a sua dor seja de outra natureza. Talvez você olhe para o sofrimento e conclua depressa: Deus me atingiu, Deus me rejeitou, Deus me esqueceu. E Isaías 53, versículo 4, mostra como o coração humano interpreta mal a dor. Nós o consideramos castigado por Deus, e essa leitura apressada ainda acontece. Nem toda aflição pode ser lida superficialmente. Nem todo vale significa abandono. Nem toda lágrima é prova de rejeição divina. Na cruz, o mundo interpreta derrota, mas Deus está realizando reconciliação. E isso não transforma automaticamente toda dor em algo simples.
mas muda a forma como você atravessa a dor, porque o Deus que salva por meio do servo ferido sabe trabalhar redenção em lugares onde os homens só veem ruína. E talvez o seu problema seja outro. Talvez você tenha desprezado Jesus por parecer simples demais, silencioso demais, santo demais para os padrões do seu desejo. Talvez você queira sinais espetaculares, soluções instantâneas, uma espiritualidade que acaricie seu ego. Mas o Pai continua apresentando o mesmo servo. Sem aparência desejável para a carne, mas plenamente suficiente para a alma, sem enfeite para o orgulho, mas com poder para justificar o culpado. Então a questão volta com força. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, versículo 1. Porque crer no servo é mais do que admirar sua história, é render-se à sua obra, é deixar de esconder o rosto, e finalmente contemplá-lo como Senhor e Salvador. O veredito espiritual de tudo isso, é claro, a glória de Deus se revela no servo que sofre em nosso lugar. A rejeição humana não frustra esse plano. Ela apenas expõe a nossa necessidade de redenção. E a cruz não é o fracasso de Jesus, é a vitória santa de Deus sobre a culpa que nos condenava. Isaías 53 responde ao coração culpado, ao religioso cansado, ao ferido envergonhado, ao cético confuso, ao discípulo decepcionado, e responde com uma pessoa, Jesus Cristo, o servo sofredor, exaltado, traspassado, ressuscitado, intercessor, justificando a muitos. Agora vem o espelho. Essa história antiga é a sua história também. Porque todos nós nos desviamos como ovelhas, todos nós tentamos viver no próprio caminho, todos nós, em alguma medida, escondemos o rosto diante de Deus, e todos nós precisamos que alguém carregue o que não conseguimos remover. A diferença entre desespero e paz não está em ser menos culpado do que os outros. A diferença está em ter sido alcançado pela obra do servo. Se ele levou sua iniquidade, você não precisa viver definindo a si mesmo pelo pior capítulo da sua história. Se ele foi esmagado por causa do seu pecado, você não precisa transformar culpa em identidade permanente. Se pelas feridas dele veio cura, você pode começar a abandonar a condenação como estilo de vida. Não porque você seja forte, mas porque Cristo é suficiente. Então eu quero te fazer um convite, não como fórmula fria, mas como resposta natural a essa palavra. Se o Espírito Santo está tocando você agora, fale com Jesus onde você está. Diga a Ele a verdade inteira, sem maquiagem, sem defesa, sem discurso bonito. Diga, Senhor, eu sou essa ovelha que se desviou. Eu confesso meu pecado. Eu renuncio minha autossalvação. Eu paro de esconder o rosto. Eu creio que o castigo que me traz paz esteve sobre ti. Eu creio que tu levaste minha culpa. Eu recebo teu perdão. Eu recebo tua paz. Eu me rendo ao teu senhorio. E se você já pertence a Cristo, mas vive esmagado por acusação, ore também. Senhor, ensina meu coração a descansar na tua obra consumada. Quebra a mentira da autopunição. Firma minha identidade no teu amor. E faz-me viver como alguém reconciliado. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários, eu não vou esconder o rosto do servo, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender Isaías 53 à luz de Jesus, porque há muita gente tentando carregar sozinho o que Cristo já levou ao madeiro. Se inscreva no canal Palavra Pura, para continuar recebendo mensagens que abrem a Escritura com profundidade, consolo e verdade. E ao terminar este vídeo, siga para o próximo que estará na tela final, porque a próxima mensagem pode responder exatamente a pergunta que ainda ficou no seu coração. Agora me diga algo simples nos comentários, em qual parte dessa profecia Jesus mais falou com você hoje. E eu encerro orando por você, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento cada vida que ouviu esta palavra. Visita agora os corações cansados, alcança os que estão esmagados pela culpa, levanta os que estão abatidos pela vergonha, cura os que carregam feridas antigas e revela com poder a suficiência da cruz de Cristo. Pai, onde houver acusação persistente, derrama a certeza do perdão. Onde houver medo, estabelece a tua paz. Onde houver dureza espiritual, concede arrependimento verdadeiro. Onde houver confusão,
faz brilhar a luz do Evangelho, e onde houver dor profunda, sustenta com tua presença fiel. Eu peço que o Espírito Santo grave Isaías 53 no íntimo de cada pessoa, para que ninguém aqui viva mais tentando pagar sozinho aquilo que Jesus já carregou, para que a fé seja renovada, para que a esperança floresça, e para que o amor por Cristo cresça com sinceridade e rendição. Em nome de Jesus, amém. E eu profetizo bênção sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda paz, que a paz comprada na cruz guarde sua mente e seu coração, que toda acusação seja vencida pela verdade do Evangelho, e que você caminhe como alguém amado, perdoado e reconciliado com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para você que permaneceu até aqui, existe mais uma peça ardendo dentro desse mistério, porque depois de ouvir sobre o servo rejeitado, vale caminhar até uma estrada onde 2 homens também tropeçaram na forma da salvação. Eles não estavam longe da verdade por falta de escritura, estavam feridos por não entenderem que a glória viria através da ferida. E essa história respira o mesmo escândalo santo. O Cristo exaltado precisou sofrer primeiro, para depois entrar na sua glória. Era o primeiro dia da semana, e o ar parecia pesado de luto, enquanto 2 discípulos seguiam para um povoado chamado Emaús, distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Lucas 24 descreve que eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e a conversa tinha o peso de quem tenta juntar pedaços de uma esperança quebrada. Os passos seguiam pela estrada poeirenta, mas por dentro a alma tropeçava, porque o Messias em quem confiaram havia sido crucificado. E a cruz ainda lhes parecia o fim, não a chave. Enquanto andavam, discutindo com o coração apertado, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Veja como isso conversa com Isaías 53, porque o problema do homem não é apenas a ausência de informação, é a incapacidade espiritual de perceber a glória divina na forma escolhida por Deus. Então Jesus entra na estrada como um estrangeiro discreto, sem impor reconhecimento imediato, sem rasgar o véu da cena antes da hora. E às vezes o Senhor se aproxima assim, caminhando ao lado de corações abatidos, enquanto eles ainda não sabem que o ressuscitado já está dentro da conversa. Ele pergunta, com santa delicadeza, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles param com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, responde quase com espanto, como se dissesse: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. E Jesus pergunta: que coisas? Não por ignorância, mas para puxar do fundo deles a interpretação ferida que ainda precisava ser curada pela palavra. Então eles começam a contar a história do jeito que a dor costuma contar, com fatos verdadeiros e conclusões erradas. Eles dizem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Perceba, eles reconhecem poder, reconhecem obras, reconhecem a autoridade, mas ainda falam dele no passado da decepção. Continuam: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E então vem a frase que pesa como pedra molhada: nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. Essa frase revela o coração partido de quem não sabe encaixar cruz e redenção no mesmo plano. E como se a confusão ainda crescesse dentro deles, acrescentam que já faz 3 dias desde que tudo isso aconteceu, e que algumas mulheres do nosso meio nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Veja a cena inteira: notícia de túmulo vazio, testemunho de anjos, memória de promessas, e ainda assim o coração não consegue atravessar da informação para a fé.
Porque sem a chave das Escrituras, até o milagre pode passar ao lado da alma como um rumor distante. Então Jesus fala, e as palavras dele não são duras por falta de amor, são cortantes por excesso de graça. Lucas 24 registra como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Essa pergunta abre a estrada como um relâmpago, porque ela une aquilo que o coração humano vive tentando separar: sofrimento e glória, cruz e exaltação, servo ferido e rei vitorioso. Não devia, ou seja, não foi desvio, não foi fracasso, não foi acidente, foi o caminho necessário da redenção prometida. E então acontece algo que todo coração faminto gostaria de ouvir. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Talvez a voz de Jesus tenha descido até Gênesis, onde a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que ferida no processo. Talvez tenha passado pelo Cordeiro Pascal, cujo sangue protegia os culpados da sentença. Talvez tenha tocado o deserto, a rocha ferida, o sistema sacrificial inteiro gemendo por um sacrifício definitivo. E certamente Isaías 53 ardeu nessa exposição, porque ali está o servo desprezado, levado como cordeiro ao matadouro, traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Enquanto Jesus falava, a estrada já não era apenas caminho, era santuário, e a poeira já não era apenas chão, era sala de aula da ressurreição. Imagine aqueles dois ouvindo as passagens que conheciam desde cedo, mas agora ligadas ao rosto do Cristo. Cada promessa começando a respirar, cada sombra encontrando o corpo, cada ferida profética adquirindo nome, cada altar apontando para a cruz. E ainda assim eles não o reconhecem com os olhos, porque antes do reconhecimento visível, o Senhor quer acender entendimento interior. Primeiro, a Escritura precisa colocar ordem no caos da alma. Quando se aproximam do povoado para onde iam, Jesus faz como quem vai mais adiante, e esse gesto expõe um princípio terno: o Senhor ama ser desejado por aqueles que Ele mesmo está despertando. Então eles insistem: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Há algo na presença de Jesus, mesmo ainda não identificada plenamente, que cria fome de permanência, e isso também diz muito ao coração. Quando a palavra é aberta corretamente, a alma pede mais. Ela não quer encerrar a conversa, ela quer mesa, comunhão, permanência. Jesus entra para ficar com eles, e a mesa toma o pão, dá graças, parte-o e o entrega a eles. Então os olhos deles são abertos e o reconhecem, e ele desaparece da vista deles. Que momento espantoso! O desconhecido da estrada é o Senhor da glória, o companheiro de lamento é o ressuscitado, o intérprete das Escrituras é o cumprimento das Escrituras. E o reconhecimento explode exatamente na mesa, no partir do pão, como se o Cristo dissesse sem palavras: o ferido vive, o crucificado reina, o servo rejeitado está de pé diante de vocês. Então um olha para o outro, e a pergunta sai como testemunho ardente: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aí está uma das marcas mais profundas da revelação verdadeira. O coração queima quando Cristo é mostrado no centro da palavra. Não queima apenas de emoção vaga, queima de reconhecimento espiritual, de luz que reorganiza, de verdade que cura a interpretação errada da dor. Antes eles tinham informações suficientes para estar confusos, agora possuem a chave divina para ver sentido em tudo. Perceba como essa cena aprofunda a mensagem do servo sofredor, porque os discípulos não estavam negando os fatos da cruz, estavam errando o significado da cruz. Eles sabiam que Jesus fora condenado, sabiam que fora crucificado, sabiam que o túmulo estava estranho, mas sem entender que o Cristo devia sofrer estas coisas, tudo lhes parecia ruína. Quantas vezes ainda acontece assim? A pessoa sabe histórias bíblicas,
conhece termos cristãos, até respeita Jesus, mas continua sem ver a necessidade da cruz substitutiva. Continua pensando em Cristo como inspiração moral, quando a Escritura o apresenta como o Cordeiro que leva o pecado. Naquela casa simples, a revelação não produziu passividade, produziu retorno imediato. Lucas diz que se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, mesmo sendo noite, mesmo com o caminho longo, mesmo com o corpo cansado. Porque quando alguém enxerga o Cristo vivo nas Escrituras, não consegue ficar instalado na antiga tristeza. A mesma estrada que antes carregava frustração, agora carrega testemunho. A mesma noite que parecia pesada, agora pulsa com urgência santa. Eles precisam contar aos outros que a cruz não foi o fim, e que o ressuscitado caminha com os seus. Ao chegarem, encontram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e todos dizem: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contam o que acontecerá no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Repare, a comunidade ferida começa a ser reconstruída pela mesma verdade central. Cristo vive, Cristo reina, Cristo cumpriu as Escrituras. A esperança não renasce por otimismo psicológico, ela renasce porque o servo ferido foi exaltado exatamente como o Pai havia prometido. Essa história é um espelho precioso para quem ouviu Isaías 53 e ainda sente o peso da contradição. Como pode o exaltado ser desfigurado? Como pode o santo ser contado entre transgressores? Como pode a glória passar pela vergonha? Em Emaús, Jesus responde sem usar atalhos, mostrando que o escândalo da cruz não contradiz a glória. Ele é o caminho estabelecido por Deus para alcançá-la. O Cristo sofre estas coisas para entrar na sua glória, e nós entramos na paz justamente porque ele entrou antes na dor. Talvez você também tenha andado por uma estrada parecida, falando de Jesus com sinceridade, mas com a alma batida. Talvez sua linguagem ainda carregue aquela frase triste: nós esperávamos, como quem quase transforma fé em passado. Talvez você tenha olhado para sua própria dor, para suas perdas, para a demora de certas respostas, e concluído que a presença de Deus está ausente. Mas Emaús mostra que o ressuscitado pode estar mais perto do que sua percepção consegue admitir, caminhando ao lado, ouvindo a confusão, e preparando o momento de abrir as Escrituras para o seu coração. E note algo muito importante: Jesus não curou a tristeza deles primeiro com um milagre visível, curou com interpretação bíblica correta. Ele não começou dizendo apenas: sou eu, olhem minhas mãos, embora depois faça isso com outros discípulos. Aqui ele começa reorganizando o entendimento, porque um coração pode até testemunhar um fato extraordinário, mas sem a palavra ainda permanecerá vulnerável à leitura errada da realidade. Por isso Cristo abre Moisés e os profetas, mostrando que a fé madura não cresce apenas por experiências marcantes, cresce por escritura iluminada pelo próprio Senhor. Isso toca diretamente a questão do servo, porque o homem natural continua procurando um salvador segundo sua preferência. Alguém brilhante para a vaidade, poderoso segundo os símbolos do mundo, útil para confirmar desejos, mas não necessariamente santo para confrontar pecados. E quando Deus apresenta o Filho em humildade, sangue e submissão, muitos ainda recuam, ainda escondem o rosto, ainda preferem outro tipo de redenção. Porém, na estrada de Emaús, o próprio Jesus mostra que a forma da salvação não foi improvisada. Ela estava escrita, prometida, costurada nas Escrituras desde o princípio. Talvez em algum ponto da caminhada ele tenha lembrado palavras como estas: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E ao ouvir isso dos próprios lábios do ressuscitado,
A mente daqueles discípulos deve ter começado a entender que a cruz não foi um colapso da missão messiânica. A cruz foi o centro da missão. E aqui existe conforto para quem luta com culpa, porque se o Cristo devia sofrer estas coisas, então sua salvação não depende de improviso religioso. Não depende de você completar o que faltou. Não depende de você criar dor suficiente para compensar seu passado. O caminho foi desenhado pelo Pai, aceito pelo Filho e aplicado pelo Espírito, para que pecadores reais fossem reconciliados de modo real. O coração em Emaús queimou porque finalmente viu isso. A vergonha pode ser tratada, a culpa pode ser removida, a esperança pode renascer, porque o servo vive. E existe também correção para quem interpreta sofrimento sempre como ausência de Deus. Aqueles dois tinham diante de si o maior ato redentor da história, e por alguns momentos o leram como derrota final. A cruz parecia dizer: acabou, mas as Escrituras diziam: está se cumprindo. Essa diferença muda tudo, porque nem sempre a cena mais escura significa abandono divino. Às vezes significa que Deus está operando em profundidades que ainda não conseguimos nomear. Emaús nos ensina a não absolutizar a leitura imediata da dor, mas a submetê-la à interpretação do Cristo nas Escrituras. E há ainda uma última beleza nessa estrada. Jesus não despreza discípulos confusos. Ele os corrige, sim, mas caminha com eles, ouve a narrativa quebrada deles, pergunta, expõe, aquece, senta à mesa, parte o pão e transforma fugitivos tristes em testemunhas ardentes. Isso significa que o Senhor não abandona facilmente aqueles que estão lentos para crer, quando há neles espaço para ouvir sua voz. Se você hoje se reconhece mais em Cleopas do que em Pedro, mais no passo cansado do que na convicção firme, ainda assim há esperança, porque o ressuscitado sabe alcançar viajantes desorientados. Por isso guarde essa verdade como um tesouro. O servo sofredor de Isaías é o Cristo vivo de Emaús. O desfigurado de Isaías 52 é o glorioso que abre as Escrituras. O rejeitado de Isaías 53 é o Senhor ressuscitado que parte o pão. O cordeiro levado ao matadouro é o mestre que faz o coração queimar no caminho, e o traspassado por nossas transgressões é o rei que ainda hoje se aproxima de almas abatidas para lhes dar entendimento. Então, se sua esperança está desorganizada, peça ao Senhor o mesmo presente dado naquela estrada. Abra-me as Escrituras e faz meu coração arder de novo. Se sua culpa ainda fala alto, diga: mostra-me na tua palavra que o Cristo devia sofrer estas coisas por mim. Se sua dor tem confundido sua leitura da vida, ore: não me deixes interpretar a noite sem tua voz. Porque quando Jesus explica a Escritura, a cruz deixa de ser escândalo sem sentido, e se torna a porta pela qual a paz entra na alma. E que ao sair daqui você não leve apenas uma emoção bonita, mas uma convicção mais profunda. O ressuscitado continua caminhando com o seu povo, continua abrindo Moisés e os profetas, continua revelando que a glória passa pela cruz, e continua transformando corações lentos em testemunhas vivas. Por isso não esconda o rosto do servo, contemple-o nas Escrituras, reconheça-o no partir do pão, e deixe seu coração queimar até que seus passos também voltem para anunciar: é verdade, o Senhor ressuscitou.